Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? E estamos aqui para o terceiro vídeo desse catado aqui, que é a playlist de prova da Petrobras CESP, realizada em 2001, no dia 30 de setembro. 30 de setembro, um dia muito legal para mim. O dia 30 de setembro de 2001 foi realizada essa prova de químico de petróleo. E nesse bloco aqui, desse vídeo, vamos comentar as questões de 31 a 35. A banca da CESP, uma banca que adora fazer pegadinhas, e que a gente tem a situação de, quando você marca uma alternativa conforme o gabarito, você ganha um ponto. Se você marca uma alternativa divergente do gabarito, você não só perde esse ponto, mas você perde um que você errou. Então, se você acertou uma e você errou outra, você está com zero. Então, na dúvida, nesse tipo de prova é melhor não marcar, deixar ela como em branco, porque você não vai anular uma que você acertou. E só para a gente começar, antes da gente começar o vídeo, só a energia de troca aí, pedir para vocês, eu passei por uma parada meio holística aí, vou pedir para vocês aí, energia de troca, vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E a gente ter esses vídeos aí para mais e mais pessoas. É só isso que eu peço para vocês, para a gente começar a nossa resolução dos itens das questões 31 a 35 dessa prova. E não esqueça de visitar a página que tem mais resoluções de prova e outras coisas aí que são interessantes para a gente ter um melhor desempenho em concursos e também no nosso dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Como eu falei, prova de Química de Petróleo da Petrobras, realizada no dia 30 de setembro de 2001. Vamos lá, Químico de Petróleo. Questão 31. A figura ao lado mostra a absorvância em função do tempo de uma análise por injeção de fluxo, a Flow Injection Analysis, FIA, de etanol em amostras de combustível. No início da corrida, registrou-se a injeção de 3 alíquotas em branco. Aí, quando a gente tem o branco, a gente tem aqui, ó, acompanhando o ponteiro do mouse, tem aqui o branco, ele não é detectado. Ele vai me dar a avaliação do ruído de fundo na minha célula de detecção. Os 15 primeiros picos, aí a gente tem aqui 3, 6, 9, 12, 15. Os 15 primeiros picos, observando que o tempo é registrado da direita para a esquerda, aqui, ó, direita para a esquerda, a gente tem como os árabes escrevem da direita para a esquerda, referem-se a padrões e os próximos 18 picos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, referem-se a amostras desconhecidas. Esse método utiliza uma reação enzimática para produzir um derivado colorido, porque o álcool, o etanol, a gente sabe que ele é incolor, mas o álcool, tudo que compõe o álcool lá, quando a gente está fazendo o abastecimento do posto de gasolina, ele é, no posto de gasolina não, posto de combustíveis, né? Ele é incolor. Então, a gente utiliza aí uma reação enzimática para dar cor a esses diversos compostos que compõem o combustível etanol. Acerca desse método especificamente e dos conceitos ligados à espectroscopia de absorção molecular, julgue os seguintes itens. Na análise por injeção de fluxo, várias amostras são injetadas, uma após a outra, dentro de uma corrente líquida na qual vários reagentes podem ser adicionados. Após a reação, cada amostra atinge o detector em um determinado intervalo de tempo. Correto. Por que correto isso?
porque a gente está fazendo uma interação entre as moléculas do meu analito, lá o que eu estou analisando, e a coluna cromatográfica. E ela sempre, se eu estou com composto, ele sempre vai demorar o mesmo tempo para atingir o detector, porque ele está fazendo uma interação com a coluna cromatográfica. Então, após a reação, a gente vai reagir ele. Cada amostra atinge o detector em um determinado de tempo, um determinado intervalo de tempo. Cada amostra ou cada componente da amostra. Então, verdadeiro. Se eu tenho uma amostra monocomponente, ela só vai ter um pico para cada injeção. Se é uma amostra multicomponente, são vários picos para um pico para cada componente daquela amostra. O que é que a gente vê também na afirmação 2? De acordo com a figura, cada líquido foi injetada em triplicata. Eu tenho 3 picos idênticos para cada nível de absorvância. Então, isso me caracteriza que a amostra sim está em triplicata. Eu injetei no tempo 1, tempo 2, tempo 3. E eu tenho, como esses tempos eles têm uma diferença igual entre eles, então eu tenho a amostra 1, 2 e 3, elas sendo detectadas em cada um, no intervalo de tempo assim, igual para cada componente que está saindo no meu detector, tá correto? A relação entre a absorvância e a concentração de etanol é regida pela lei de Beer, correto? Segundo a qual a absorvância é diretamente proporcional à concentração, correto? Também está correto. É uma relação linear. Aí é que pega, não é só em relação à concentração, mas também ao caminho. Se eu tenho uma cubeta que é mais larga, cubeta é como a gente chama o recipiente no qual colocamos a amostra no espectrofotômetro, ela a distância ou no detector espectrofotométrico aí que eu tenho uma distância fixa. Se eu variar essa distância entre a emissão da luz e a recepção da luz, eu altero a minha absorvância total e eu tenho uma outra curva de calibração. Então, essa alternativa é errada porque é a relação linear diretamente proporcional à concentração e ao caminho percorrido pela luz na, na célula espectrofotométrica. No método em apreço, o detector pode ser uma célula espectrofotométrica. Pode, porque a cor, é porque eu estava falando já no item anterior, o espectrofotômetro, ele vai fazer a, a luz, a faixa de luz e a faixa de comprimento de onda da luz e o caminho percorrido. E no caso do espectrofotômetro, se eu fizer isso com o espectrofotômetro, eu vou estar restringindo a minha concentração a apenas uma das substâncias, porque ela vai absorver naquela faixa de comprimento de luz. Então, o espectrofotômetro sim pode ser utilizado, a célula espectrofotométrica pode sim ser utilizada, calibrada direitinho, você tem um resultado muito bom. Então, está correto. Da forma como forem injetados os padrões, o analista não poderá utilizar o método dos mínimos quadrados, regressão linear, a fim de fazer a curva de calibração para avaliar os resultados. Errado. Errado. Por quê? Porque sim, eu posso fazer o método dos mínimos quadrados, que eu vou ter ali a altura e vou ter a largura do pico aí para me dar a concentração desse item. A absorvância me dá o que é e a área do pico me dá quanto tem. Então, eu faço isso com o quê? Com o método do mínimo quadrado. Beleza? Então, fechamos aqui a questão 31. Questão 32.
Acerca dos conceitos termodinâmicos referentes a calor, trabalho e ciclos térmicos, julgue os itens a seguir. Apesar de ser comum encontrar válvulas de expansão bem isoladas, nas quais a queda de pressão de um gás ocorre juntamente com uma redução de temperatura, dependendo do gás e das condições operacionais no processo de expansão, é possível que a temperatura aumente quando a pressão do gás é reduzida. Isso é verdade, porque temos um fenômeno aí, substância muito específica, que é chamado o CP negativo. Quando você expande esse gás, ele tem um aumento de temperatura. Isso ocorre. E também, o que é que abre, já passou certinho aqui, está correta essa afirmação, além do CP negativo, a gente tem aí que ele abre bastante, assim, dependendo do gás, que é o caso do CP negativo, e das condições operacionais no processo de expansão, eu posso estar bem isolado ou mal isolado, ou posso estar com um delta de temperatura muito grande, que meu isolamento, por mais que seja bom, ele não é suficiente para que eu tenha um aumento, uma válvula completamente adiabática. E pode ser também que essa minha expansão seja tão pequena que eu não tenha, tão pequena e numa temperatura tão baixa que eu tenha um aumento de temperatura devido a quê? Porque minha queda de temperatura numa condição adiabática é muito pequena e o delta de temperatura com a temperatura externa, eu vou absorver energia e vou esquentar esse gás. Então, essa alternativa é verdadeira porque ele abre aí uma série de possibilidades que o Fantástico Mundo de Bob faz com que você elocubre, você monte cenários em que isso é verdade. Fechou? Então vamos para o segundo item da questão 32. Segundo a primeira lei da termodinâmica, segundo a primeira, podia colocar de acordo, né, com aquele pessoal que fala, você vai para a praia? Não, sim, não ou sim, se decida. Vamos minimizar a maximização dos danos. Pô, ou faz uma coisa ou faz a outra. Não fica colocando coisa contraditória, porque você só fica colocando aí para a galera se perder. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ficaria muito mais elegante, né? Não é possível transformar todo o calor fornecido a uma máquina térmica em trabalho mecânico. Correto. Por que é correto? Porque eu tenho a questão da energia interna. Eu tenho um aumento de temperatura que vai ser evidenciado na energia interna. Então, eu tenho, para uma célula real, aumento de. Tenho o calor que eu transfiro, eu também transformo isso em energia interna, em temperatura para aquele fluido. Então, eu não posso realmente transformar todo o calor fornecido em trabalho numa máquina térmica, um trabalho na máquina real, só fazendo suposições de máquinas ideais. Item 3. Supondo que se deseje produzir uma potência mecânica em uma máquina térmica que queime combustível fóssil e opere a uma eficiência de 50%, para que essa máquina opere, a taxa de calor obtido pela queima de combustível não pode ser menor do que o dobro da potência mecânica produzida. Então, vamos trabalhar aí com 50%. Eu tenho 50 kJ de trabalho. Eu forneci pelo menos 100 kJ de calor. E lembrando do item 2, que eu também tenho uma geração de energia interna. Então, é 100, que é 50% da eficiência, que são as perdas, eu tenho as perdas, mais a geração de energia interna, eu tenho pelo menos 100 kJ para cada 50 kJ produzido. Então, essa alternativa é verdadeira, não pode ser pelo menos
é menor do que o dobro. Ou seja, se eu, para eu produzir 50, eu tenho que fornecer pelo menos 100 quilojoules para isso ser verdade. Então, correta. Vamos lá. Se uma geladeira doméstica for ligada com a porta aberta, no centro de uma sala termicamente isolada, então a temperatura da sala aumentará. Essa é uma pegadinha, é uma questão que eu anularia. Ela está como errada, porém, por que que ela está errada? Porque eu forneço energia elétrica, e essa energia elétrica, eu tenho o trabalho que gerou ali, e esse trabalho é transformado em calor. Eu forneço energia elétrica, e essa energia gira o motor, e tem o evaporador que é dentro da geladeira que a gente fala uma coisa que é meio aberração, que é gerar frio, não é gera frio, a gente tira calor. Então, isso fica equilibrado entre o frio que está sendo gerado e o calor que está sendo gerado no motor. Só que a gente sabe que tem as perdas. Uma geladeira doméstica é um equipamento real. Equipamentos reais não trabalham com 100% de eficiência. Então, a gente tem que a eficiência, nós temos perdas. Então, no caso, a temperatura realmente real, ela aumenta porque eu estou tendo perdas devido a atrito, etc, coisa e tal. Estou dissipando a energia que eu forneci, não só no ciclo térmico. Se fosse só o ciclo térmico, sem perdas, a temperatura se manteria constante. Porque um lado tem uma geração de calor, eu retiro o calor de um lado e coloco do outro. Só que como esses ambientes eles estão interconectados, a geladeira está com a porta aberta, então eu tenho que e essa troca térmica me dá um balanço zero. Só que a gente sabe que numa máquina real isso não acontece. Essa é uma questão que seria anulada, eu anularia, eu entraria com recurso para anular, porque não é uma alternativa, falando em geladeira doméstica, uma geladeira que tem, sim, uma eficiência menor que 100%. Então, tá errado. E tá certo, o item tá certo, a temperatura aumenta, porém, foi marcado como errado, mas a explicação é que está se considerando como uma máquina ideal, em que você não tem vapor, não tá trabalhando com ciclo térmico aí, fornecido por uma queima de combustível fóssil, por exemplo. Você está trabalhando com energia elétrica, mas a gente sabe que a eficiência não é 100%. Fica aí e fica aí o conceito aí mais importante do que propriamente a resposta dessa dessa alternativa. Que essa resolução de provas que eu faço é justamente para sedimentar o conceito. Você vai, bota para aí, você pode acompanhar aí fazendo anotação, você pode botar enquanto está pedalando, está correndo, está dormindo, que acredita aí que você aprende dormindo. Eu não acredito nesse negócio, não. Mas tudo bem. Se você acredita, parabéns. E o importante é ficar com o conceito na cabeça. Porque com o conceito você resolve tudo. Ciência é o que é. Engenharia é o que você queria que fosse. Isso foi dito a mim, por um professor que eu tenho muita estima, que já não habita mais entre nós fisicamente, mas ciência é o que é. Você tem a ciência, você resolve as coisas, que a ciência resolve problemas. A engenharia faz as gambiarras, beleza? E vamos para o quinto item dessa questão, que é usando o símbolo, aí está aparecendo o ponto, mas esse é um erro tipográfico. Na verdade, aí era para aparecer o triângulo para representar o delta, usando o símbolo delta para denotar a variação de uma propriedade, entalpia por H, é C, energia cinética, e é P,
energia potencial para representar, respectivamente, a entropia, energia cinética, energia potencial, e Q para representar o calor. Pode-se determinar a potência de um compressor resolvendo-se unicamente a equação variação de entropia, mais a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial, menos o calor gerado igual a zero. O que que a gente tem no compressor? A gente varia a entalpia com a temperatura, varia a energia cinética, porque eu estou vindo com um, um fluido que está expandido, então a vazão dele, a velocidade é muito maior do que o fluido comprimido, que tem uma vazão menor, mas a energia potencial que a gente considera não a diferença de altura, mas a variação de pressão, energia potencial de pressão, menos o calor gerado é igual a zero. E sim, essa é a resolução da energia, do balanço de energia para um compressor. Beleza? Então vamos lá para a questão 33. Julgue os itens abaixo relativos ao uso de números adimensionais, aqueles números que representam aí, que dão a ideia do comportamento de vários processos. Mas aí ele dá referente à estática dos fluidos e a manômetros. A estática. A estática não é só parado, o movimento uniforme também é estático, porque estática é a ausência de alteração do movimento. Fixamos o conceito? Então vamos lá. O número de Reynolds representa a razão entre as forças inercial, momento, o que eu tenho ali, o fluido está passando, e a força viscosa que atua em um fluido. O que, é que a gente tem que é correto, porque realmente o número de Reynolds ele representa a relação entre minha quantidade de movimento e minha resistência ao movimento. Minha força inercial, minha quantidade de movimento e minha força viscosa, minha resistência ao movimento. Item 2. Suponha que um tanque cilíndrico de seção reta constante, um tubo, um cano aí, para quem não sabe o que é um tubo, aberto para a atmosfera. Suponha que esse tubo aí, cilindro, tanque cilíndrico, aberto para a atmosfera, armazene iguais volumes de água e clorofórmio na fase líquida, que são praticamente imissíveis. Quem já fez essa experiência no laboratório sabe que realmente água e clorofórmio não se misturam aí numa quantidade perceptível. E as densidades são respectivamente iguais a 1 e 1,5 grama por centímetro quadrado. Supõe ainda que a altura total da coluna de líquido do tanque seja de 4 metros. Para ter o volume igual, eu tenho 2 metros da coluna de clorofórmio e 2 metros de água. Se for instalado um manômetro para medir a pressão na base do tanque, cuja escala forneça pressão em altura equivalente de coluna de água, sua leitura será de 5 metros. Como é que a gente faz essa conta aí? Temos que 2 metros, 2 metros de água, ρgh, dá ρgh, ρ 1 grama por centímetro cúbico, G, gravidade, 10, H, 2, mais ρgh, do isopoclorofórmio, ρ 1,5 vezes 2, que é a altura, ρg, e vai ser igual a ρgh de água. E aí, a gravidade é a mesma, a gente tem ρ da água vezes G vezes H de água, mais ρ do clorofórmio, massa específica do clorofórmio. Rho, quando eu estou falando Rho, é a massa específica. Que
a gente entende também como densidade. Densidade uma questão mais é, mais a fundo, a densidade ela é adimensional, porque a densidade para líquidos e sólidos é em relação à densidade da água a 4 graus, que é 1 grama por centímetro quadrado, centímetro cúbico, corrigindo. Então, temos que massa específica da água vezes a altura da coluna vezes a gravidade, mais a massa específica do clorofórmio, mais vezes a gravidade, vezes a altura do clorofórmio, igual à altura da coluna de líquido no manômetro, vezes a massa específica da água, vezes a gravidade. Como a gravidade é termo comum dos dois lados da equação, a gente elimina e fica massa específica da água vezes 2, que é a altura, mais massa específica do clorofórmio vezes a sua altura, que também é 2, é 1 vezes 2, mais 1,5 vezes 2, igual a 1 vezes H. Eu tenho que 2, que é 1,1 vezes 2 é 2, mais 1,5 vezes 2 é 3. Então, que eu tenho que 5 igual a 1 vezes H. Então, H igual a 5 metros de coluna de água no manômetro. Correto. Item 3. Suponha que o tubo em U, com ambas as extremidades abertas para a atmosfera, seja parcialmente preenchido com água a 25 graus e que o tubo seja construído de tal modo que o diâmetro do lado esquerdo seja o dobro daquele do lado direito. Nesse caso, no equilíbrio hidrostático, a coluna de líquido do lado direito tem o dobro da altura da coluna de líquido do lado esquerdo. Aí, para quem fugiu da escola, não lembra de vasos comunicantes? A altura é a mesma. Não tem a ver com a área. A área você vai ter a, a questão aí de diferença de força de um lado para o outro, aí, que é o princípio do macaco hidráulico. Entendeu? Então, para quem fugiu da escola aí, lembre de vasos comunicantes. Isso aqui está errado. A altura é a mesma. Item 4. A variação de pressão com a altura de uma coluna isotérmica de qualquer fluido compressível é dada por P igual a P0 mais ρg, que multiplica H menos H0, em que G é a aceleração da gravidade, ponto. No caso aí, eles não têm o mapa de caracteres configurado direito. Rho é a densidade do fluido, e o índice inferior zero refere-se a valores, e o índice zero refere-se a valores em um nível de referência. A variação de pressão com a altura de uma coluna isotérmica de qualquer fluido compressível é dada por P igual a P0 mais ρg ΔH. Essa alternativa é errada. Por quê? Porque a massa específica no fluido compressível ela varia não só com a temperatura, mas varia também com a altura, que vai me dar pressão diferente. Então, essa massa específica, ela é uma função. E você vai integrar essa função para ter a massa específica total aí da altura de coluna de fluido. Então, por esse motivo, por ser a massa específica não ser constante, que essa equação está errada. Isso aí é para um fluido incompressível. Então, errado. Quinto item da questão 33. A variação da pressão P com a altura H de uma coluna de gás ideal mantida a temperatura T é dada por P igual a P0, mg ΔH, sobre kT, em que m é a massa de uma molécula de gás, g a aceleração da gravidade, k a constante de Boltzmann, e o índice inferior zero refere-se a valores em um nível de referência. Conforme o mesmo
anterior, tem nada a ver aí com o chat de Boltzmann, isso aí é para quem está querendo ser astronauta de mármore, e não vai para lugar nenhum. Temos aí que, de novo, estou colocando aí uma constante, que no caso é a massa molecular do gás. Não, a pressão é em função da coluna vai ser o peso total da coluna de gás em que essa massa, que a densidade, no caso, ela vai variar com a altura. Do mesmo jeito que foi no item 4 da questão 33, o item 5 também está errado. Aí é uma questão conceitual. Você vai nem entrar aí na questão de Boltzmann, mas só pegar aí que a massa específica não é constante com a altura. Questão 34. Julgue os itens seguintes quanto ao fator de atrito, a dinâmica de fluidos e a perda de carga. Fluidos muito viscosos geram números de Reynolds baixos e, consequentemente, escoam em regime turbulento. Vamos lá. Quanto maior o número de Reynolds, maior a turbulência. Então, número grande é número de Reynolds alto, é turbulência. E o número de Reynolds é dado pela massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. Se eu aumento a viscosidade, eu diminuo o número de Reynolds, então o fluxo sai do regime turbulento. É tendência do fluxo ser menos turbulento porque eu tenho um número de Reynolds menor. O número de Reynolds é menor porque eu tenho uma maior viscosidade, que é o item que é divisor nessa equação do número de Reynolds. Então, isso aqui está errado. 2. O escoamento de um fluido em tubo termicamente isolado, em que não haja dissipação de energia por atrito, é isentálpico. Escoamento do tubo termicamente isolado, ou seja, eu não toco temperatura com o ambiente, em que não haja dissipação de energia por atrito, eu não dissipo a energia por atrito, essa energia se conserva, isentálpico. Se eu tenho um atrito, ó, aqui, no quadradinho, ó, atrito, uma mão na outra, não dissipei, esquentou. Entalpia é função da temperatura. Então, isso está errado. Operar uma bomba com pequeno valor de NPSH, há risco de, ao operar uma bomba com pequeno valor de NPSH, há risco de ocorrer cavitação. Existe o risco de ocorrer cavitação, mas também existe o risco de ocorrer cavitação com um valor alto de NPSH. E vamos lembrar que tem dois tipos de NPSH. É o NPSH requerido da bomba, o qual é o Net Positive Suction Head, que é a altura manométrica de líquido na entrada da bomba. Ela pode ser pequena ou grande. Mas eu também tenho o sistema que me dá o NPSH disponível, a altura de coluna líquido, disponível na entrada da bomba. Então, essa questão foi anulada porque não tem sentido essa frase. Essa frase não tem sentido nenhum. O que seria uma frase completa? Ao operar uma bomba com valor pequeno de NPSH disponível, há risco de ocorrer cavitação. Essa seria uma alternativa que poderíamos considerar como verdadeira. Mas se eu tenho, ao operar uma bomba com pequeno valor de NPSH requerido, não há risco de ocorrer cavitação, porque se minha bomba tem
3 metros de NPCH requerido e só a atmosfera me dá um NPCH disponível de 10 metros, então eu tenho 7 de folga aí entre o disponível e o requerido. Então, eu puxo a água de uma superfície isobárica, isobárica não, de uma superfície a mesmo nível, com folga de 7 metros. Então, se eu tenho um NPCH disponível alto, eu não tenho risco de cavitação. Se eu tenho um NPCH disponível baixo, eu tenho risco de cavitação. Então, por não especificar se é o NPCH disponível ou requerido, essa questão foi anulada. Suponha que em uma certa instalação a curva da bomba possa ser aproximada pela reta H, que é o head, igual a menos 0,4 Q mais 60, em que H representa a carga em pés e Q representa a vazão em galões por minuto. Inicialmente, a vazão da instalação é de 40 galões por minuto, mas com a abertura de uma válvula, inicialmente a vazão da instalação é 40. Mas com a abertura de uma válvula, a curva do sistema passa a ser descrita pela reta H igual a 0,6 Q. Nesse caso, o aumento na vazão de escoamento é de 20 galões por minuto. O que é que a gente tem aí? No início, eu tenho que a vazão de 40. Então, eu tenho menos 0,4 vezes 40, mais 60 vai ser o head da bomba, que é 4 vezes 4, 16. 16, 0,4, 60. Eu tenho que o H é igual a 60 menos 16. Não, estou falando de head. Apaguei. Vamos lá. No início, está operando com 40 galões por minuto. Com a abertura da válvula, eu igualo o head da bomba com o head do sistema. Então, o que é que eu faço com isso? Eu igualo os dois heads, que eu faço algebricamente, menos 0,4 Q mais 60 igual a 0,6 Q. Rearranjando essa equação aí, resolvendo aí em Q, evidenciando Q, eu passo 0,4 para o outro lado, ele passa positivo, aí eu tenho que 60 igual a 1 Q igual a 60. Se eu iniciei com 40 galões e agora meu Q com a válvula aberta igual a 60, meu delta de vazão, o aumento de vazão é igual a 20, que 40 é 60 menos 40. Então, isso aqui está correto. É só a gente fazer uma operação algébrica. E aí encontra esse valor de 60 galões, que é a vazão com a válvula aberta, que é 20 acima da vazão inicial do sistema. 5, item 5. A figura abaixo representa um rotâmetro, equipamento utilizado para medição de vazões de escoamento. Aí a gente tem assim que rotâmetro é alguma coisa que está rodando, mas não é. Realmente esse equipamento é um rotâmetro, a gente pega em catálogos de fabricantes, em fornecimentos, em que esse realmente é nosso rotâmetro. E uma dica que dá para ter aí é que temos que tem um êmbolo ali embaixo, aqui embaixo tem um êmbolo, cadê aqui o mouse aqui? Aqui tem um êmbolo e ele, à medida que ele suba ou desça, ele vai dar a graduação aqui em galões por hora de água.
ou seja, um rotâmetro para a água em que se faz a medição do escoamento aqui por empuxo. Então, beleza? Fechamos a questão 34. Está correto aqui essa alternativa 5. Vamos à questão 35, a última desse bloco. Julgue os itens abaixo referentes à radiação em gases e à convecção. Primeiro item. Suponha que um feixe de radiação com um único comprimento de onda atravesse uma camada de gás com espessura X. Nesse caso, se a camada gasosa atravessada pelo feixe de radiação tiver a espessura de 2x, a intensidade da radiação transmitida através do gás será metade daquela registrada na primeira situação. Isso aí a gente lembra lá da lei de Beer, que já foi da questão anterior, acho que da 32, né? Ou 31, não lembro agora. Que fala que a lei de Beer é que a absorvância, aí a radiação que passa, ela é proporcional à concentração e à distância percorrida. Se eu dobro a distância com a mesma concentração, eu tenho uma absorvância pela metade. Então, está correta essa alternativa. Item 2. A lei de Beer para a intensidade de radiação de um gás é deduzida com base na configuração geométrica, em que o gás ocupa um volume hemisférico e emite radiação que é captada por um corpo negro infinitesimal localizado no centro da base do hemisfério, e aí os poderes de Grayskull vão dar a sua emissão. Nada, viajou na maionese. Errado, 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 errado. Lei de Beer não tem nada a ver com isso. É concentração e geométrico porque é a distância percorrida. Não tem nada a ver com nada esférico e corpo infinitesimal. 3. Problema de transferência de calor por convecção forçada estão sempre associados ao escoamento de fluidos na região considerada para análise. Problemas de transferência de calor por convecção forçada estão sempre associados ao escoamento de fluidos na região considerada para análise. A gente pode ter também a região sem escoamento. A gente tem também a região sem escoamento, porque a convecção é forçada, mas ela está circulando ali na região considerada, que é a situação das placas paralelas. Eu posso ter uma convecção forçada ali, que eu altero o meu coeficiente convectivo, porque ao invés da convecção natural é a convecção forçada, ou saio até de uma estática de fluido para uma dinâmica de fluido, eu tenho uma convecção ali, porém, não tem nada a ver, problema de transferência de calor com convecção, estão sempre associados a escoamento de fluido. Não, não. O fluido pode estar circulando dentro do sistema ali, sem estar fazendo troca. Pode ser uma condição transiente. Então, errado. Item 4. A equação de Ditus-Boelter serve para estimar o coeficiente de transferência de calor convectivo de fluidos em regime de escoamento turbulento plenamente desenvolvido em tubos. Aí, peguei aí para a gente fixar o conceito. Para um fluxo turbulento totalmente desenvolvido hidrodinamicamente e termicamente, em um tubo circular liso, o número local de Nusselt pode ser obtido a partir da conhecida equação de Ditus-Boelter. A equação é fácil de resolver, mas é menos precisa quando existe grande diferença de temperatura do fluido. E é menos precisa para tubos ásperos, muitas aplicações comerciais, que são a vida real, pois é adaptada para tubos lisos. Só que qual é a diferença aí? Não é
o coeficiente convectivo, é o número de Nusselt. Nusselt, que por tabela vai dar, com outra correlação, vai dar o coeficiente convectivo. Não é direto. Então, essa alternativa, essa afirmação, esse item está errado porque não é diretamente. É mais uma pegadinha da CESP. E quinto e último item deste bloco, na análise de problemas de convecção livre, o número de Grashof, que representa a razão entre as forças de empuxo e viscosa que atuam em fluido, desempenha um papel análogo ao desempenhado pelo número de Reynolds em problemas de convecção forçada. Aí o que, é que a gente tem? Que o número de Grashof, isso aí foi buscado na internet também, aí na literatura, o número de Grashof fornece a relação entre a sustentação, que é o empuxo, de um fluido em relação à sua viscosidade, e é o número de Grashof, assim como o número de Reynolds, é o número adimensional que caracteriza problemas de escoamento e transferência de calor. Então, pessoal, vamos lá, terminamos aqui. Peraí, deixa eu só voltar aqui, ó, para não dizer que eu estava mentindo. Vamos, está correto aqui. Número 5, item 5 da questão 35 está correto. Então, stop share, de volta para mim. Então, pessoal, muito obrigado aí por ficarem até aqui nesse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E não esqueça aí de dar uma navegada no canal que tem outras provas, outras questões, outros blocos de questões sendo resolvidos, não só para química de petróleo, para engenharia de processamento, para e outros concursos que não só a Petrobras. Então, conto com a colaboração de vocês para a gente fazer essa dinâmica aí de energia e vocês terem cada vez mais questões resolvidas para estudar. Então, compartilha conhecimento, porque compartilhando conhecimento, você multiplica ele. Conhecimento, a gente nunca diminui. A gente compartilhando, a gente faz ele aumentar. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.